Olá pessoal, boa noite, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um minuto até que as pessoas comecem a entrar para darmos início à nossa live. Enquanto isso, compartilhe nossa transmissão através da setinha que fica no centro inferior da tela. Tá? É com prazer que a gente inicia a nossa live falando de mais uma grande parceria realizada pela NCP. Então vamos lá, compartilhem, entrem para que a gente possa imediatamente começar a falar com os nossos entrevistados. Boa noite, sejam bem-vindos novamente. Em nome da presidência da NCP, do professor Raizildo Barbosa Lobo, agradecemos a participação de todos nesse bate-papo sobre o nosso primeiro sumário ANCP Cenepol. Sejam muito bem-vindos e confesso aos senhores que eu, particularmente, fico muito à vontade para falar sobre o Cenepol, porque participei desde a primeira introdução da raça no Brasil. Isso ocorreu em função do projeto Montana, do composto Montana, onde o Cenepol foi uma das muitas raças que foram testadas dentro do projeto e foram o início de introdução de animais, de sêmen de animais Cenepol no Brasil. Então, isso ocorreu a partir de 1994, no programa Montana, e lá, inclusive, tinham animais Cenepol avaliados, apenas não publicados sumários, que era de uso restrito do programa Montana. Acredito que tenha, até hoje, esse banco de avaliação genética de reprodutores Cenepol utilizados dentro do projeto. Posteriormente, uma das pessoas que participava do projeto Montana no seu início, a Fazenda Nova Vida do Grupo Arantes, que foi, pela história, o introdutor, né, dos primeiros animais Cenepol no Brasil, e aí vem toda uma bonita história dessa raça aqui no Brasil, das suas qualidades e do seu desenvolvimento como dentro do Brasil, né? Então eu fico particularmente contente de estar falando sobre o Cenepol, onde eu participei de alguma forma desde o início dos primórdios de avaliação desses animais, e também depois, posteriormente, alguns anos atrás, tive a oportunidade de conduzir a Fazenda São Francisco por alguns anos, ajudar lá o Roberto e a Carol na condução, a Andréia, né, na condução do Cenepol da SAM lá por algum período. Então, estou passando esse relato pessoal apenas para manifestar o meu carinho, o meu respeito, né, por essa grande raça. Eu tive ao longo da minha vida a oportunidade de trabalhar com raças britânicas, raças continentais, raças sintéticas e claro, muito com as raças zebuínas, né? E estou só dando esse relato para dizer do meu carinho, do meu respeito aos criadores de Cenepol do Brasil. A gente, para continuar, nós vamos estar recebendo duas importantes figuras, né, que participaram da confecção do PAS, do programa NCP Cenepol. Nós vamos estar inicialmente conversando com a professora Karina Ubirajara, professora da Universidade de Uberlândia, pesquisadora e diretora técnica da NCP, e depois, posteriormente, com o professor Fernando Baldi, professor da Unesp, pesquisador e diretor de pesquisa e inovação da NCP. Vamos colocar a professora Karina, né, aqui ao vivo para a gente começar a conversar com ela sobre esse trabalho. Deixa eu
colocar minha lanterna e procurar ela aqui. Karina, se você conseguir se colocar lá, fica mais fácil para mim te localizar aqui, por favor. Ah, tá aqui, ó. Estamos só aguardando a... Oi, Ageu. Tudo... Boa noite, Ageu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. É a segunda live da INCP e nesse momento, né, que a gente está vivendo situações tão diferentes, né, no país e no mundo, a gente tem a oportunidade de conversar, de trocar ideias, de falar sobre melhoramento genético, mesmo que seja virtual, né? Isso é uma grande satisfação. E a alegria também é muito grande, Ageu, porque o assunto, né, que é sobre o primeiro sumário, a INCP Cenepol, há um belíssimo trabalho, mais um belíssimo trabalho que a INCP está entregando aos criadores associados, parceiros e todos aqueles que estão envolvidos com a pecuária, né, e que buscam informação que venha somar no progresso genético da pecuária nacional. Karina, eu peço ao pessoal que vá enviando as suas perguntas, né? E à medida do possível, nós vamos estar respondendo elas durante a nossa live, né? Eu já participei de algumas lives, mas não como âncora, né? Então, vamos ver como é que eu me saio aqui com as perguntas. Já antecipadamente, peço desculpa, mas se passar alguma por mim aqui, com certeza nós depois vamos estar respondendo todas elas. Por favor, vá enviando as suas perguntas, suas dúvidas e vá participando junto com a gente. Karina, gostaria que você falasse inicialmente, você que tem uma larga experiência trabalhando com o Cenepol, né? Um pouco desse sumário que está saindo aí, quais as características que foram avaliadas nessa primeira edição. Bem, Ageu, o início do trabalho envolveu muito cuidado, né? Muito apreço pela informação, muito critério para entregar um resultado de muita confiabilidade, qualidade padrão INCP. Então, analisando todas as informações que nós tínhamos dos criadores associados da INCP, analisando os sistemas de criação, os manejos, então foi decidido a gente trabalhar com características relacionadas à fase de recria. Então, nós trabalhamos com medidas pós-desmame. Então, são avaliadas as características de peso ao ano e sobre ano, as características de perímetro escrotal ao ano e sobre ano, ou seja, características indicadoras de precocidade sexual e fertilidade. Também são avaliadas as características de carcaça, a área de olho de lombo, o acabamento e o marmoreio. E o Cenepol também entrando com informações de extrema importância, que são as características de eficiência alimentar. Então, nós temos dados de consumo de CAR para o Cenepol. Com essas informações, né, ligadas a crescimento, a precocidade sexual, rendimento, acabamento, marmoreio e eficiência alimentar. Perfeito, Karine. E eu acho que a gente podia fazer, se você concordar, uma fala bem didática, né? De alguns conceitos que a gente às vezes discute as correlações, a evolução, a herdabilidade, né? Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho didaticamente o que é esses conceitos, principalmente no caso de situações novas, né? No caso da ultrassonografia de carcaça,
como é feito, né? Por quem é feito, tem idade padrão, o que está se medindo, o que está se buscando? Bem, para as características de carcaça, é muito importante ressaltar, Geu, que no programa PAS, no programa INCP-Cenepol, as mensurações de carcaça são obrigatórias no programa. Então, as medidas de área de olho de lombo e acabamento de carcaça, elas são realizadas por técnicos especialistas, empresas credenciadas pela certificadora norte-americana, e essas avaliações são feitas na fazenda considerando lotes de manejo. Grupos, né, que são avaliados nas mesmas condições de ambiente, na fazenda, e a partir do momento que você tem esse lote de manejo, o técnico especialista vai à fazenda fazer essas coletas utilizando o equipamento de ultrassom. E a idade para avaliação dessas características pode ser no intervalo de 330 a 640 dias. É importante a gente colocar que a avaliação de carcaça, principalmente na questão do marmoreio, a medida vai depender muito do manejo que esse animal, que esse grupo de animais eles estão sendo submetidos. Então, o marmoreio não é uma medida obrigatória, mas a área de olho de lombo e o acabamento sim. E essas informações, a área de olho de lombo, que é a área do músculo longíssimos dorsi, né, que é o músculo conhecido como contrafilé, o corte comercial contrafilé, essa medida, ela tem relação indireta com o rendimento de carcaça. Então, quando a gente busca animais de maior área de olho de lombo, nós estamos buscando a identificação de bovinos Cenepol, que vão ter ou que podem ter progênitos com maior rendimento de carcaça. Já o acabamento de carcaça também é medido na fazenda pelo técnico especialista, utilizando o equipamento de ultrassom. É feito duas medidas. A medida da espessura de gordura subcutânea, que é entre a 12ª e a 13ª costela, é a gordura que envolve o músculo longíssimos dorsi, né, que é o corte comercial contrafilé. E também é feita a mensuração da gordura na garupa, né? O acabamento de carcaça em si é uma composição entre essas duas medidas de carcaça, a espessura de gordura subcutânea e a espessura de gordura mensurada na garupa. Já o marmoreio também é uma medida que é obtida na imagem da informação da área de olho de lombo, e o marmoreio representa a gordura entremeada, né, a gordura entre as fibras musculares do músculo longíssimos dorsi ou corte contrafilé. Com essas informações fenotípicas geradas na fazenda, ao chegar na base de dados, a NCP, a gente consegue, então, fazer as avaliações genéticas, né? Trazendo informação muito importante para o criador em relação a rendimento, acabamento de carcaça e o marmoreio. Perfeito, Karine. E eu queria contribuir uma questão comercial dessas características, que do ponto de vista do comércio, tem alguns cortes que a gente consegue agregar valor. Por exemplo, a picanha, o filé, o contrafilé, né? a alcatra. E outros cortes, mesmo no animal de alta qualidade, igual o patinho, por exemplo, ninguém paga um sobrepreço de patinho, mesmo em animais de alta qualidade. Então, tem alguns cortes que agregam valor. Quando você olha para esses cortes, num boi de 500 quilos, a gente vê que uma picanha, 1,5 kg, somado 3 quilos aí num boi de 500 quilos. O filé, mais ou menos do mesmo tamanho. E o contrafilé é uma peça de 8 quilos, somado as duas, 16 quilos. Tanto é que a indústria frigorífica trata que o contrafilé é determinante para o valor da carcaça. Então, se não fosse por outros ganhos, só para você melhorar a qualidade do contrafilé, já valeria a pena trabalhar com a seleção para contrafilé. E sem contar que fora o Brasil, que a gente aqui elegeu a picanha como o nosso prato de predileto, né? Quando você vai na Argentina, Uruguai, Estados Unidos ou no resto do mundo, os cortes principais são pedaços de contrafilé, né? Então, é só para a gente dizer da importância comercial da peça de contrafilé, que para muitos lugares o contrafilé determina o valor da carcaça. Tem gente dizendo
até no contrafilé você pode agregar aí R$ 1 a mais por quilo da carcaça em função da qualidade do contrafilé. Né? Só para a gente trazer um aspecto comercial que só por isso vale muito a pena a gente fazer a seleção para o tamanho do contrafilé e para a qualidade do contrafilé. E, Ageu, só para complementar, e na questão técnica, o contrafilé é um músculo que se desenvolve por último. Então, no processo de avaliação genética, essa medida, ela refere-se também, ela tem relação com todos os outros cortes nobres, né, importantes para o rendimento de carcaça. Então, essa medida ela é extremamente importante e a medida mais indicada para fazer avaliação genética para características relacionadas a rendimento. Perfeito. Uma outra situação importante é como usar, para que serve a DEP de área de odonto e de acabamento. A gente sabe que acabamento, ela não é quanto mais melhor, né? Ele vai chegar num ponto que quando ele é excessivo, ele começa a ficar antieconômico, né? No entanto, você precisa de um nível de acabamento, por exemplo, lá na pecuária americana, em que se mata bois castrados, com um confinamento de 180 dias, com 90% de grãos de milho em diversas formas, e que se paga por marmoreio, né? O excesso de gordura, para eles, é um problema. No entanto, nos nossos sistemas de produção, ainda falta a gente chegar nesse acabamento ideal. Então, pergunto, né? Tanto no caso da área de olho de lombo, das DEP de área de lombo e acabamento, né? Qual é a serventia e qual que é a melhor forma de utilizar? Ageu, eu queria, a princípio, aqui falar para os nossos, né, ouvintes que estão acompanhando a gente, primeiro, o que é a DEP, né? Qual que é o conceito da DEP, a nossa principal ferramenta do sumário da avaliação genética? DEP é uma forma de nós compararmos animais que foram avaliados na mesma base genética. Então, comparamos animais quanto aos seus valores genéticos preditos dentro de uma mesma população ou dentro de uma base genética de um programa. Então, quando a gente faz essa comparação, nós podemos escolher o candidato à seleção ou o animal à seleção que deve ser usado para reprodução, com fins de maior desempenho ou melhor produtividade de suas progênies. Então, se eu tenho um animal A e B, essa diferença entre eles, vamos supor, nós estamos falando de DEP de área de olho de lombo, se eu tenho um animal com a DEP de mais 10 e o outro com uma DEP de 2 mais 2, a diferença entre eles é de 8 centímetros ao quadrado em área de olho de lombo. Então, nós podemos escolher aquele de maior DEP, pois há a expectativa que sua progênie, comparada com a outra, tem uma superioridade, em média, de 8 centímetros ao quadrado. Então, esse é o conceito técnico de DEP. É uma ferramenta segura, porque para a gente chegar a essa informação da avaliação genética, tem todo um procedimento, um cuidado com a qualidade da informação fenotípica, um cuidado com as informações de genealogia, um cuidado com o controle de ambientes, de fatores ambientais, e na NCP a gente tem ainda os genótipos, né, para contribuir na confiabilidade dessas DEPs geradas, e essa informação permite que o criador pode escolher aquele indivíduo que melhor atende seu objetivo de seleção. O Senepol ter DEPs para a área de olho de lombo e acabamento de carcaça vem a somar muito ao criador, ao associado, para que ele possa definir seus objetivos e critérios de seleção. Então, por exemplo, a gente entende que o Senepol, uma raça que está em amplo crescimento, de grande importância para a pecuária nacional. Eu vi uma publicação 3 dias atrás, que foi a terceira raça que mais vendeu touros em leilões no ano de 2019. E é uma raça muito utilizada em cruzamento industrial. Então, as características de acabamento de carcaça, por exemplo, embora a gente saiba que a gente vai pesar ou não, né, na intensidade da seleção, ou em que parâmetro a gente quer buscar para acabamento de carcaça, a gente entende que para o Senepol,
quanto maior o acabamento de carcaça, pode trazer melhores benefícios na comercialização desses animais, pensando no cruzamento industrial, pensando na produção de animais mestiços que vão para fins de confinamento e abate. Karina, nós estamos recebendo alguns cumprimentos, o Neto, né, nosso amigo, cumprimentando, o Gilbert, também mandando os parabéns, muito obrigado. E uma pergunta, que no Nelore a gente fala, nos zebulinos, que a cada 2 pontos nós temos 1% de aumento de rendimento frigorífico. Se no Senepol a gente já tem algum estudo feito nessa forma. Eu até não cito a pessoa que apareceu só o código ali, depois que mandar o nome até digo quem é. É Y alguma coisa, me perdoe. A Márcia de Mendes dizendo que é uma verdadeira aula, cumprimentando, obrigado. Bem, a gente precisa de mais informação, né, em relação ao Senepol, mas na questão comercial, na questão da venda de touros, em resultados que a gente tem observado de progênies em cruzamentos, o maior acabamento vai trazer benefícios na comercialização. Esse parâmetro de quantos por cento a gente precisa estudar mais, a gente precisa de mais informação para poder ter resultados precisos em relação a bovino Senepol. Perfeito. Karina, um assunto que hoje é muito pertinente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, que é a questão da eficiência alimentar. A gente está sendo cumprimentado por muitas pessoas, pelo Thiago Melo, dizendo que a professora Karina é uma fera, também acho, né? Tem nos ajudado muito. Um abraço, Thiago. Um assunto que está muito em pauta é a questão da eficiência alimentar. Que a gente basicamente mediu até agora o que saiu do animal, que era quanto ele ganhou, quanto que ele produziu, e agora a gente começou a se preocupar, digo agora de alguns anos, quanto custa e quanto que ele come, né? Quanto custa basicamente para produzir isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre eficiência alimentar e nos dissesse, por exemplo, conceito básico, o que é carne, o que é consumo, né? O que é isso? Apareceu aqui, ó, Yuri, até imaginei que era, grande abraço, nosso parceiro. Um abraço, Yuri. Bem, Ageu, as características relacionadas à eficiência alimentar são realidades hoje para nós na pecuária, né? Então, eu não vejo um caminho de seleção que não envolva características de eficiência alimentar. Porque são informações de grande importância na lucratividade do criador, do produtor. Então, ela tem as medidas de eficiência alimentar têm um impacto direto na lucratividade, é de extrema relevância econômica. Se a gente pensar que a alimentação é o principal custo do sistema de produção. Se nós falarmos em produção a pasto, nós temos em torno uma ordem de 70% do custo da alimentação. Mas se pensarmos no confinamento, esses custos podem ser ainda maiores, dependendo da demanda energética, né, que seja necessária no confinamento. Esses custos podem chegar até 85%. Então, a eficiência alimentar vem como características a serem incluídas nos programas de seleção. Nós temos já bastante informação em outras raças, e em bovino Senepol, nós temos dados de bovino Senepol no programa ANCP, já com a predição das DEPs, e a eficiência alimentar, quando a gente fala quais características que nós vamos usar, né, nós temos DEPs para ingestão de matéria seca e para CAR, que é o consumo alimentar residual. O consumo alimentar residual é a medida mais utilizada no mundo. Se nós avaliarmos outros programas em outras raças taurinas, nós vamos encontrar o CAR como a medida eleita no mundo como característica para a seleção em eficiência alimentar. O CAR, que é o consumo alimentar residual, é uma equação, né, que vai dar a diferença do consumo de alimento observado, o consumo de alimento medido no animal, menos o consumo esperado daquele animal em relação a uma população.
Então, para que a gente possa medir o consumo oficial, real de um animal, a gente precisa de recursos como equipamentos eletrônicos, coxos eletrônicos, que podem ser, tem já vários no mercado, e o Brasil a gente tem a alegria, né, de ter uma empresa nacional que tem produzido os coxos eletrônicos e favorecendo o aumento de dados de eficiência alimentar. Então, a gente precisa medir o consumo observado e a gente precisa estimar o consumo esperado de alimento de um animal em relação à população. Então, o consumo esperado de alimento ele é baseado no desempenho do animal. Então, em função do ganho em peso do animal, em função do peso do animal, em relação a essa população, nós temos uma expectativa de demanda de energia metabolizável. Conforme o desempenho do animal, o que ele demanda de alimento? Mas aí nós temos a informação do que realmente ele consumiu. Se o animal consumiu 8 quilos de matéria seca por dia, mas tinha uma demanda de energia de 10 quilos de matéria seca, ele consumiu menos do que esperado, ele foi eficiente. Então, é o CAR negativo, consumo alimentar residual. O CAR ele é um resíduo de uma equação do que era esperado o animal consumir com o que ele realmente consumiu, comparando esse animal com ele mesmo e com toda uma população de animais. Aqueles animais que demandam menos alimento do que o esperado são aqueles que nós dizemos que é eficiente dentro da população. E aí, Ageu, são características de herdabilidades moderadas a altas. Ou seja, a identificação fazendo uma avaliação genética, a identificação desses animais superiores, geneticamente superiores, e a utilização deles na reprodução, espera-se, nós temos a expectativa de redução de consumo de alimentos de suas progênies. E isso leva a um aumento de rentabilidade, né, pelo menor custo de produção. Karina, recebi aqui uma pergunta do Senepal Piatá, e ele diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta. Alguns touros foram considerados top 1% no sumário NCP, porém alguns touros que dificilmente se vê progênie. Qual foi o critério adotado? E eu emendo aqui, junto com essa pergunta, uma outra pergunta de dizer o seguinte: todo mundo sabe que a NCP é uma referência nas raças que ela trabalha. A NCP iniciou em 88, a partir de uma parceria entre criadores e pesquisadores, né? E ao longo de mais de 30 anos ela vem contribuindo muito aí com as raças que ela vem trabalhando. Tanto é que nas raças zebuínas, né, todo ano se contrata um número grande de indivíduos jovens para as diversas centrais, e a NCP é a referência da grande maioria dessas contratações. Então, muitas vezes, touros de empresas que não têm muito nome no mercado, mas através de uma boa informação, esses touros hoje estão migrando com sucesso para as centrais de inseminação. Tal é o crédito que as principais centrais, né, nos emprestam durante o trabalho da NCP, a quem a gente gostaria de agradecê-los por isso, né? No caso do Senepal, já nessa primeira avaliação, a gente já teve indivíduos sendo contratados por central, baseados na nossa avaliação, que nos deixou muito felizes, né? Já na estreia a gente já servir de referência. Eu acho que isso é um caminho natural, porque a mesma qualidade que a gente tem nas outras raças, naturalmente a gente vai trazer também para o Senepal, né? Então, eu te pergunto, por favor, responda essa pergunta do Piatá e também me responda como que um criador pode participar, para fazer parte dessa parceria ANCP Senepal. Por favor. Bem, gente, essa situação, assim, ter situações como essa, isso é maravilhoso dentro da avaliação genética, né? A gente conseguir identificar em animais jovens animais superiores dentro da população. E nós buscamos isso, né? Para que a gente tenha um maior progresso genético anual, maior ganho genético anual, devemos utilizar animais jovens. E temos ferramentas hoje na NCP de avaliar animais,
né, independente da idade, e no caso de animais jovens, já com acurácias mais altas, né, de informação cogenômica, que o Fernando vai falar daqui a pouco. O touro que já foi contratado em função dessa avaliação genética, desse sumário que foi lançado agora na NCP, foi um animal jovem, top 0,1% no índice PAS, e foi um touro que participou de uma prova de desempenho, a prova da tubarina, campeão da prova, sem progênios, top 0,1. Né? E olha que bom que nós podemos identificá-lo com antecedência e poder utilizá-lo em maior volume na população e acelerando o ganho genético. Né? E, Angel, para participar do programa NCP, a NCP é uma reunião, né, uma associação, é criadores e pesquisadores. Criadores e pesquisadores trabalhando em prol do melhoramento genético da pecuária de corte. Então, para que o criador participe do programa, basta ele ter interesse em entrar no programa, entrar em contato com a NCP, ele vai ser assistido por um consultor ANCP, né? Esse consultor ANCP vai visitar a fazenda, vai orientar o criador quanto às ferramentas da ANCP, auxiliá-lo na identificação dos objetivos de seleção, quais os procedimentos que melhor se enquadram no sistema de produção dessa fazenda. E após esse acompanhamento do consultor, é feita a implantação da fazenda no programa ANCP Senepol. A partir do momento que essa fazenda é implantada na ANCP, a fazenda vai enviar dados, né, que vai seguir o cronograma ANCP de coleta de dados. Seguindo o cronograma, a ANCP, com as datas de avaliação genética, essa fazenda vai ter o retorno da avaliação genética. O seu consultor ANCP vai assessorar a fazenda na interpretação dessas DEPs, de como essas DEPs vão auxiliar a fazenda e como utilizar em favor do melhoramento genético, em favor da melhoria de produtividade daquela fazenda associada. Perfeito. Karina, o papo está tão gostoso que a vontade que a gente tem é de estender até o final, né? Você, não por acaso, a professora tem muita facilidade de explicar as coisas de modo muito fácil para a gente entender. No entanto, nós precisamos chamar o Fernando para que ele também nos fale um pouquinho da participação dele. Fiquei muito feliz em compartilhar, acho que foi muito produtiva a sua participação. Agradecemos você, agradecemos pelo trabalho, pela sua dedicação e, portanto, que você tem contribuído não só com o Senepol, mas com toda a NCP. Muito obrigado e parabéns pela sua fala. Ageu, eu que agradeço. Eu sou assim, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, né, de poder fazer parte desse time, a NCP, uma empresa de qualidade de informação, de qualidade genética e com princípios extraordinários, né? E gostaria de falar, Gil, que estamos de braços abertos, né, para receber os criadores que queiram se associar ao programa Paz e dizer da felicidade que sentimos de entregar um trabalho de tanta qualidade padrão ANCP. Obrigada, Gê, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Estamos à disposição sempre que precisarem, aqui na UFO ou em contato com a NCP. Nosso papel aqui está sempre auxiliando o criador. Obrigada, Geu. Um abraço a todos. Muita gente cumprimentando merecidamente. Nós vamos encerrar com a Karina e chamar o professor Fernando Baldi. Peço até para o Fernando enviar a solicitação, fica mais fácil para mim localizar ele aqui. Tchau, Karina. Tchau, um abraço, gente. Enquanto a gente adiciona o Fernando, eu peço para os senhores que compartilhem essa live na setinha abaixo. Então, enquanto vamos conversando, você pode ir fazendo perguntas no chat abaixo.
Ô, Fernando. Boa noite, Argel. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão participando desta live. Fernando, inicialmente eu tenho só umas 2.000 perguntas para você e depois eu já passo as perguntas do público. Pode ser? Pode ser, se a internet nos ajudar hoje, com prazer. Tomara que ajude, né? Tomara que ajude. A gente já fez os ajustes técnicos, então vamos ver se... Esses dias tivemos problemas com a internet, né? A vez A passada, grande questão do melhoramento genético, problema de internet. mas a gente já deixou marcada, né, para a semana que vem, repor, né, uma live para a gente conversar exclusivamente sobre genômica. Então a gente já faz o convite para todos que estão ouvindo hoje. Tá bem. Fernando, vamos falar um pouquinho da avaliação. O que é informação genômica? O que é? Quais as vantagens? E no que a gente pode auxiliar a melhorar usando a genômica nos animais? Bom, como a Karina comentou, né, explicou para vocês, digamos, quando a gente fala sobre informação genômica, né, é a pergunta, né, que basicamente em todos os programas de melhoramento, né, tanto gado de corte, gado de leite, o pessoal faz, né. Em realidade, digamos, como a Karina comentou, né, a ADEP, certo? A ADEP, a predicção da ADEP, é uma predicção, digamos, que está associada, né, esse número, esse numerinho, né, que sai no sumário, está associado, né, a um nível de confiabilidade, né, um nível de segurança sobre o valor, né, que um determinado reprodutor pode transmitir, né, para sua progênie, certo? E esse valor, digamos, que a gente utiliza para medir que confiança eu tenho, né, para acreditar nesse número, é a acurácia, certo? Então, para realizar a predição da ADEP, tradicionalmente, né, se utiliza informação de pesos, né, informação de dados, né, coletados na fazenda, mais informação do pedigree, da genealogia, e com o uso, né, das avaliações genômicas, a gente tem mais uma fonte de informação, né, que é essa informação genômica, né, uma informação dos marcadores moleculares, né, que em realidade a genômica vai me dizer, digamos, trazer informação em relação à constituição genética desse animal, né. Se vocês lembram, né, das aulas de genética, digamos, vai me trazer informação, né, aos genes, digamos, informação sobre quais polimorfismos, né, esse animal carrega, né, quais alelos esse animal carrega. Agora, essa informação por si só, né, conhecer o genótipo do animal, digamos, não me diz nada em relação a como posso utilizar essa informação, digamos, para obter uma ADEP, né? A gente precisa de informação de dados de campo, né? Informação de peso, de fenótipos, para a gente traduzir, né, essa informação de genótipo em uma informação de ADEP, né? E o plus, né, adicional que tem essa informação genômica, é de aumentar a confiabilidade, né? Aumentar a confiabilidade da ADEP, né? Aumentar a acurácia, né? Ou seja, me fornecer uma ADEP, né, com maior acurácia, né, e uma decisão, né, mais assertiva, né, na hora de selecionar um reprodutor. Agora, essa vantagem da ADEP, particularmente, né, é útil, né, ou me traz mais aumento na acurácia, sobretudo em animais que têm pouca informação, né? Ou seja, pouca informação, estou dizendo animais, por exemplo, animais jovens, né, animais que não têm informação de progênie, animais que não têm informação fenotípica, né, que não têm dados, né, por exemplo, a gente sabe que a mensuração da eficiência alimentar é uma medida de um fenótipo oneroso, né, um fenótipo caro, e que muitas vezes, digamos, o criador não tem possibilidade, né, de realizar a medida de cara. Então, o uso da genotipagem é uma medida alternativa para ter uma ADEP com mais confiança, né, que uma ADEP de pedigree, certo? Isso é uma outra coisa interessante,
que está relacionada com a pergunta, uma das perguntas que fizeram para a Karina, que todas as características que entraram na avaliação do Cenepol, né, do programa NCP Cenepol, são todas características, né, que têm a principal vantagem, que são características de alta heredabilidade, né, moderada alta heredabilidade. O que é esse conceito de alta heredabilidade? Me dá uma ideia, né, da habilidade, né, que o animal tem para transmitir superioridade. Ou seja, todas essas características, né, são fáceis, né, de selecionar. Né? São fáceis quando a gente tem o fenótipo, certo? Quando a gente tem o fenótipo. Caso a gente não tenha o fenótipo, né, mesmo assim, né, as acurácias, digamos, como são características já que têm alta heredabilidade, ou seja, que são a superioridade, muito da superioridade que a gente vê em um animal pode ser transmitida, né? Isso indica, né, me dá uma maior acurácia, né? Então, na ausência de fenótipo, né, sobretudo um animal muito jovem, por exemplo, um bezerro que acabou de nascer, digamos, através da genotipagem consigo, né, ter uma acurácia equivalente a uma acurácia, por exemplo, desse animal com fenótipo ou desse animal com progênio, certo? Fernando, tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez eu seja a pessoa até mais recomendada para responder ela. A Associação de Criadores de Cenepol vai fazer o uso do sumário da NCP? Existe essa troca de informações para balizar os dados, uma vez que os resultados são muito diferentes da ferramenta adotada por eles? Bom, em relação à associação, naturalmente que a gente não pode responder por eles, né? O que a gente pode dizer da NCP é que o papel dos programas de melhoramento genético é complementar ao papel das associações. A nossa função é dar aos nossos associados tecnologias para que eles possam evoluir na seleção da sua raça. Informações confiáveis e know-how e tecnologia para que eles possam evoluir na seleção dentro dos seus criatórios. E isso a gente, nas raças que a gente trabalha há muito tempo, a gente sabe que, por exemplo, na raça Nelore, né, que a gente está trabalhando desde 88, nós temos inúmeros pessoas, né, que hoje são referências do mercado Nelore, que fizeram seus rebanhos a partir de boas informações que a NCP tem prestado. Então, o nosso papel é de dar estatística para as características de produção, né? Dizendo quem é a sua melhor vaca de leite, quem é a sua pior vaca de leite, quem é o seu animal maior ganhador de peso, mais eficiente, e nas características que nós trabalhamos. E aí vem um trabalho complementar da fazenda, que é levar esse dado ao curral e fazer o bom uso desse dado, né? E o papel das associações são o papel de gerenciamento do banco de dados, um papel de marketing, um papel de cuidado do padrão genético da raça. Então, de maneira que é complementar, e a NCP está, sim, de braços abertos para trabalhar com a associação, caso eles entendam que a gente pode contribuir, e com todas as outras possibilidades que se houverem para a gente trabalhar pelo crescimento e pela evolução da raça Cenepol, uma vez que aqui no Brasil hoje nós temos um grande rebanho dessa raça e muitos criadores, então o potencial de seleção nosso é muito interessante. Então, essa é a posição da NCP, a posição de estar de braços abertos a todo mundo que quiser trabalhar com a gente. Voltando, Fernando, eu te pergunto o seguinte: nesse primeiro sumário PAS, né, já foram utilizados dados de genômica, e só assim para a gente, acho que vale a pena falar um pouquinho da parte comercial no mundo, Fernando. Hoje, na raça holandesa, nós temos aí 3,1 milhão de animal genotipado, na raça Angus dos Estados Unidos, 700 mil, de maneira que, por exemplo, em holandês não tem mais a discussão se tem que ter genômica ou não, eles estão genotipando tudo ao nascimento. Tem casos lá de pessoas genotipando embriões, e quando os embriões não têm a carga genética que eles querem, os embriões são descartados, de maneira que isso está consolidado no mundo e rapidamente vai ser consolidado no Brasil.
E as raças, né, vão ter que trabalhar com essa ferramenta que vai nos ajudar muito. Eu queria que você nos falasse um pouquinho, né, se a gente já teve a utilização da parte genômica nesse primeiro sumário. Bom, en este primer sumario se incorporaron genómicos. Fernando, eu acho que se você falar mais alto um pouquinho. En este primer sumario, Paz, fueron incorporados aproximadamente 300 animales genotipados, principalmente, digamos, algunos toros muy importantes para la raza, algunos toros importados. Entonces, inicialmente, digamos, ya fueron incorporados aproximadamente unos 300 animales genotipados. Foram geradas DEPs genômicas, para esses animais. Em realidade, quando a gente pensa em 300 animais genotipados, comparado com a base, por exemplo, de outras raças, digamos, é um número pequeno, mas o que eu quero ressaltar, quando a gente fala em avaliação genômica, muitas vezes, digamos, os grandes números não são um bom indicativo de qualidade da avaliação genômica. Logicamente, aqui a gente não vai discutir, por exemplo, a qualidade da avaliação genômica em gado holandês, mas o que é tão importante, assim como a quantidade de animais genotipados, é a qualidade da base de dados de fenótipos, a base de dados de campo, de peso, de medidas. Porque não adianta, isso aí está mais que comprovado, a gente tem toda a experiência do Nelore e das outras raças, digamos que na medida que a base de genótipos aumenta, mas mais importante ainda, a gente tem maior número de medidas nesses animais genotipados, o impacto de melhoria na avaliação genômica dos animais jovens é muito maior. Isso aqui é como a gente pensa, quando você vai numa festa, num casamento, você não pode ir de barriga vazia, Você come um pouquinho antes, Então, para não passar mal na festa. E no caso da avaliação genômica é a mesma coisa. A gente primeiro precisa fazer uma base de animais genotipados, que seja muito relevante para a raça, que tenha muitos filhos com informações, muitas progênies, para dessa forma, digamos, ter maior vantagem, na hora de genotipar os animais das próximas gerações, certo? Então, assim, no caso do programa PA, digamos, o que eu comentava, estava comentando ontem, acho que foi um passo muito importante para o Cenepol, pelo fato de que nesse primeiro sumário foram incluídos, da NCP foram incluídos, características de carcaça, características de eficiência alimentar, e além disso, já temos uma avaliação genômica onde foram incorporados alguns animais genotipados. E isso é importante, digamos, do ponto de vista técnico, porque, digamos, a gente já temos informação, digamos, para dar os próximos passos, em relação a, digamos, quais animais, digamos, seriam importantes, genotipar pela contribuição que eles fazem para a raça. E não pensando, digamos, em genotipar esses animais importantes para ter maior acurácia, ou melhorar as avaliações desses indivíduos, mas pensando, nos animais da próxima safra, que quem vai genotipar, digamos, os animais da próxima safra, os becerros, que vão nascer, a gente ter um maior, digamos, rédito com o uso da informação genômica, certo? Mas assim, é que eu falo, digamos, toda a experiência e know-how que temos, na NCP sobre o uso, trabalhar, com as avaliações genômicas, trabalhar com os genótipos, saber, todas as curvas, do rio, como ter uma avaliação confiável e robusta, digamos, toda essa informação a gente está aplicando para o caso do Cenepol, certo? Então, ficamos bastante felizes, e conformes, com os resultados da avaliação genômica, e, logicamente, a gente tem um caminho aí a andar, Já temos, por isso, uma lista de animais importantes que precisariam ser genotipados, Isso a gente já está conversando com os criadores, que participam.
para, digamos, continuar com esse trabalho, não só de genotipagem, né, de animais, sino também como continuar coletando informações, né, continuar, né, melhorando a base, né, de dados, né, para ter melhores DEPs, né, sobretudo fazer um melhor uso, né, da informação genômica. Fernando, tem aqui uma pergunta de um grande amigo do Caio, está lá no Pará nos assistindo, e também tem uma pergunta muito parecida do Dr. César Alves, aqui do Mato Grosso do Sul, que eles perguntam como que interpretam uma DEP genômica e qual que é a diferença de você ter uma DEP genômica e tradicional. Tá. Na prática, na hora de interpretar e usar, né, uma DEP no curral, não tem diferença, né? Ou seja, o que equivale, por exemplo, a mais 2 quilos de uma DEP sem genômica, né, esses 2 quilos têm o mesmo significado que os 2 quilos de uma DEP genômica. A principal diferença é que, no caso da DEP genômica, né, essa DEP genômica, em realidade, vamos pensar em um animal que tem informação de peso, tá? Peso ao ano. Então, para obter, né, predizer essa DEP desse indivíduo, tem informação dos pais, né, caso eu tenha informação dos pais da genealogia, tenho informação do próprio animal, né, informação do peso, e se o animal estiver genotipado, eu vou ter informação da genômica, né, vou ter a informação de quais marcadores esse indivíduo carrega, né. No caso de um animal que não está genotipado, né, ele vai ter informação de pedigree, informação própria, mas a informação genômica não vai contar, né. Caso ele tenha, né, parente genotipado, né, essa informação conta, mas o peso que tem é muito pequeno. Mas a principal diferença vai ser em termos de acurácia, né, que possivelmente, né, um animal que tem genômica, que tem informação genômica, ele tem uma acurácia maior, né. Logicamente, quando a gente tem, né, um animal que tem fenótipo, que já tem peso, digamos, a vantagem, né, de fazer genômica nesse animal é menor, né. Ainda tem, né, um aumento marginal na acurácia, mas, logicamente, no caso, a maior vantagem está em realizar fazer a genômica, né, em animais que ainda não manifestaram o fenótipo, né, pensando assim em animais que acabaram de nascer, né. De forma, digamos, porque isso aí, em termos, na fazenda, a genômica não é somente, digamos, uma ferramenta para dizer fazer seleção, né, sino que quando essa ferramenta é utilizada mais cedo, né, eu faço a genotipagem dos meus animais mais cedo, isso pode interferir, né, no manejo da fazenda, né, em redirecionar alguns lotes, né, que tem uma DEP genômica mais promissora, né, para, digamos, melhorar, né, o manejo interno da fazenda. Mas a efeitos práticos, digamos, a principal diferença é que a DEP genômica, digamos, tem mais informação, foi considerado mais informação para fazer a predição. Fernando, características como relacionadas à pelagem, chifres, podem ser aprimoradas com o auxílio da genômica? Sim, com certeza, com certeza. Porque essas características, digamos, a priori, né, a gente pode pensar que, digamos, a gente sabe, né, que essas características elas são influenciadas por poucos genes, né? São poucos genes. Então, digamos, a priori, digamos, a genômica não deveria trazer uma vantagem, né, de utilizar. Mas, digamos, já existem, né, algumas empresas que fornecem, né, testes genéticos para esse tipo de características, né, para pelagem e para a presença ou ausência de chifre, né? Mas, digamos, na medida que a base de genótipos aumente, na medida que os criadores forneçam dados para essas características, a gente pode, digamos, pensar na NSP desenvolver, digamos, testes genéticos basados em informações da própria população, né? Porque geralmente todos esses testes genéticos, né, sobre, por exemplo, a pelagem, chifre ou outras características, digamos, são utilizadas por populações que não necessariamente, digamos, são aqui do Brasil, né? Então, muitas vezes pode existir alguma interferência de ambiente, diferenças genéticas, né, em relação à população que foi testada, digamos, para identificar os marcadores associados com essas características. Por isso, digamos, na medida, né, que o programa PAS
evolua, né, a gente consiga, né, coletar essas características, podemos sim, digamos, fornecer, digamos, testes genéticos, né, para essas características. Fernando, a gente, nas raças e desculpe citá-lo, mas são as raças que a gente já trabalha há mais tempo, né? E aí, naturalmente, que a gente tem mais exemplos delas, a gente tem aí o uso dos touros de 2 anos de idade como carro-chefe da nova geração, já em muitos criadores como regra, e hoje também já tem um percentual grande de criadores utilizando os touros com 1 ano de idade, ou seja, trabalhando com as fêmeas com 1 ano de idade e com os touros com 1 ano de idade, a gente tem aí já uma quantidade grande de criadores trabalhando com essas ferramentas e utilizando esses touros numa idade jovem, com alta representação dentro da próxima estação, tal a confiança, né, dos criadores nessas informações. Então, isso, nas raças onde a gente já vem trabalhando há muito tempo, isso aí é uma coisa já de uso comum. E eu te pergunto o seguinte, quais são os próximos passos em relação à genômica? Bom, digamos, os próximos passos, digamos, que eu comentei, digamos, é melhorar, né, essa base de referência de animais genotipados, né, que temos no PAS Cenepol, né, aumentar o volume de animais genotipados, né, aumentar também a necessidade de aumentar também o volume de dados, né, de aumentar o volume de dados e, logicamente, desenvolver alguns estudos, né, que isso a gente tem falado, né, com algumas empresas que fornecem, né, tecnologia de genotipagem para, por exemplo, desenvolver testes genéticos para pelo, testes genéticos para chifre, né? Além disso, digamos, fazer outros trabalhos em relação, digamos, que isso muitas vezes existe, digamos, dúvidas, né, em relação a qual chip, né, utilizar, né, para fazer essas avaliações genômicas. E a gente já tem feito alguns testes, trabalhos, né, temos alguns resultados preliminares, né, em relação a alguns resultados, digamos, de comparação, digamos, ou qual chip a gente deveria utilizar. Né? Perfeito. Fernando, você já tem o dia da sua próxima live? Vai ser na próxima terça-feira, dia 26 de maio, 18 horas. 18 horas. A gente Perfeito. vai falar, né, um pouco mais sobre genômica, né? Digamos, contar, digamos, nossa experiência, resultados, quais são os próximos passos, né? Digamos, porque ficaram muitas perguntas, né, sem responder na live passada, mas logicamente que muitos dos assuntos, né, temas que a gente vai discutir nessa próxima live também cabem, né, aos criadores associados, né, a criadores, né, Cenepol associados da NCP. Perfeito. Então, dia 26, né, todo dia mundo 26, com a gente. 18 horas. Estão todos convidados. 18 horas, né, todo mundo com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado por você fazer parte da NCP. Todo mundo sabe do tanto que você tem nos ajudado, né, no dia a dia. Então, te agradeço e, mais uma vez, em nome da NCP, muito obrigado. Para as pessoas que estão nos assistindo, obrigado da atenção de cada um dos senhores. Ficamos felizes com a audiência. As perguntas que a gente não conseguiu responder, nós vamos estar respondendo pessoalmente para cada um dos senhores. E para a gente terminar a live, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à comunidade de criadores que confiou na NCP, né? E se a gente retorna ao início da NCP, ela nasceu com 3 criadores e alguns pesquisadores. E a gente começou, da mesma forma, a construir uma linda história no Cenepol. Pessoal, muito obrigado em nome do professor Raizildo, em nome da nossa equipe da NCP. Até a próxima live. Boa noite. Até a próxima. Parabéns a todos.
Parabéns, obrigado.